Olá, boa tarde. Bença quem é de bença. Estamos mais um domingo juntos para falar sobre nós, né? Junto com o mestre Severo da Celina. 2 segundos que eu vou chamar o mestre aqui. Ah, olha ele, já chegou. Boa tarde, mestre. Deixa eu convidar o senhor aqui. Aguardando. Enquanto isso, vou chamando mais gente. Quem for entrando. Oi, Bença. Oxalá nos abençoe a todos nós. Axé. Como é que o senhor está? Eu estou ótimo, né? A gente tem que dizer que está ótimo, sempre ótimo. E agora Sempre. com essa luz maravilhosa aqui, tá? Muito bem. E eu preciso aprender a ser feliz. E ser feliz é poder usar essa mídia. Pela madrugada, todas as vezes que eu vou usar, até para dar um telefonema, de repente fica sem som, e eu não sei, eu estou agora com os 2 celulares aqui, que você entra em contato comigo, telefona, e eu não tenho som. Manda uma mensagem, eu não tenho som. Quer dizer, e o meu celular está programado para dar um sonzinho na hora que entrasse alguma mensagem. E eu perdi uma mensagem do pessoal da televisão. Me pediram para eu fazer um documento e mandar. Fiz o documento, lá na frente mandei, só que esse documento não chegou lá, né? Depois o cara disse, eu não recebi. Quando fui ver, Oh, estava lá, porque na frente não tem Wi-Fi. Aí, sim, é verdade. pois é, quando cheguei aqui, 4 horas depois, ele já tinha finalizado a edição e ficou, mas não tem problema não, eu vou utilizar esse documento, essa gravação, no dia 17 de março, daqui uns dias. Tá? E evidentemente que eu vou entrar em contato com ele, né, dizer que vou soltar a gravação no dia 17, porque, na verdade, eu fiz a gravação em pedido dele, né? Então ele tem direito sobre essa gravação, né? Porque a ideia partiu dele, tá? Mas tudo bem. E agora, como é que estamos? Estamos muito bem. O áudio está ótimo. A luz está ótima. Já coloquei aqui o recado do Falando Sobre Nós, né? O Negro e o Fazer Político. Estamos em mais um encontro, né? Nessa caminhada. E é isso, né? O Bruno entrou aí. E aí, aos pouquinhos, as outras pessoas vão entrando também. Ok, eu peço É que peço licença aos eguns e aos Exus e todos os orixás, principalmente Ogum, para que abram nossos caminhos e que permaneça com esses caminhos abertos e protegidos. E que os companheiros possam estar encaminhando suas perguntas para que a gente possa traçar esse painel do nosso fazer e do nosso saber político. Então, hoje vamos falar do negro sergipano e a política. Portanto, a política e o negro sergipano. Então, vamos de lá de trás para a mente, tá? De lá da colônia, como nós fazíamos política, como nós éramos utilizados pelos políticos e pela política. E porque nós, até hoje, não temos direitos, tá entendendo? Direitos políticos e que o direito organizacional, o direito legislativo, a participação política. Esse ano, né, o ano passado, sei lá, foi o ano que deu aquele boom. Diversos personagens, diversos candidatos se declararam negros. Agora, Ah!
Pois é, se declararam negro porque estavam na expectativa de receber o aqué, como dizemos na roça. Tá? Então foram atrás do dinheiro. Pois é, a verba, então o reconhecimento, mais tempo na televisão e etc, etc. Eu quero saber o seguinte, é lá dentro se eles vão promover alguma ação em benefício da comunidade negra e se ele realmente se reconhece enquanto negro. Percebe? Então é isso, porque nós, os negros, temos uma pauta, tá entendendo? Para encaminhamentos. A pauta negra é uma pauta que está aí a cada dia se renovando, porque a cada momento a gente está sendo vítima de alguma coisa ou de alguém. Portanto, a gente precisa de representação no judiciário, a gente precisa principalmente de representação no legislativo. Portanto, quando a gente fala dessa política, a gente não está falando só da política a política partidária. Porque nós temos diversas políticas, a política doméstica, a política vicinal, a política cultural, a política educacional, a política religiosa, está entendendo? A política de segurança. Então, isso aí envolve todo, porque nós, os negros, somos a maioria não só nesse estado, mas sobretudo no Brasil. E nós não temos representação. Agora, por que nós não temos representação? Porque alguém está se escondendo, alguém está nos negando, porque nós vimos aí, no setor judiciário, diversos negros, só que lá eles não se identificam como negro e eles não fazem nada pelo negro. Eles é estereótipo que o negro é ladrão e todas as vezes que o negro chega lá no judiciário, o negro já chega como culpado. Então, você tem todos os direitos, mas quando chega lá, então você tem aquela coisa que 50% você já entrou naquela porta como culpado. Nós temos negros no legislativo, tá? No executivo, e o que é que eles estão fazendo lá? Então, de repente, nós dizemos erroneamente, nós não temos representação política, nós não temos representação, nós não temos espaço no poder. Claro que temos, só que somos negados. Esses espaços que são ocupados pelos negros, esses negros se classificam como branco, para dar exatamente a superioridade ao extrato branco. Então são esses negros, tá entendendo, que estão defendendo a Casa Branca, a Casa Grande. Tá entendendo? Ele sai da senzala para... Tá entendendo? Para ir lá defender a Casa Grande. E daí a gente fica, a senzala perde. A senzala investe no negro e ele sai para o espaço de poder para defender a Casa Grande. E isso é terrível. A gente tem que começar a discutir e a colocar esse aspecto nos nossos debates, nas nossas discussões, nos nossos coisas, porque nós estamos perdendo muito. O negro sai da comunidade e faz o concurso para a polícia, vai para lá e chega lá e ele se esquece que é negro e começa a meter a zorra no negrão e começa a perseguir a comunidade e a juventude negra, percebe? Então nós tivemos poucos comandantes da polícia militar brancos, poucos mesmo. Do comandante Pedro Paulo pra cá só deu negro. Quer dizer, e esses negros... Pois é, esses negros nos desconhecem. Porque diz, não, aqui eu sou policial, quer dizer que perdeu a característica étnica. Não, agora é funcional, sou policial. Que é isso? Percebe? Sim, então é isso, a gente chega, vai num consultório médico, está lá, aquele médico é negro, ele conhece a nossa nosologia, mas ele nos trata como se fôssemos lixo, ele se considera ali o branco, o bambambam da situação. O senhor falando sobre isso,
me lembra de um texto de um doutor Amos Wilson. Ele fala da violência do negro contra o negro. Sim. Né? É isso. Eu acho que já pode ser assim, futuramente pode ser um tema para a gente falar também. Né? Essa o nosso Ariosaldo. Tá? Aqui nós tivemos o advogado e pesquisador, grande personalidade aqui em Sergipe, Ariosaldo Figueiredo. E ele fez alguns trabalhos ligados ao negro, e aqui a gente pesquisou muito, bebeu muito nas águas de Ariosaldo Figueiredo. Então me parece que um dos livros dele é O Negro e a Violência contra o Branco e a Violência contra o Negro, alguma coisa assim. Tá? E nesse livro ele fala, inclusive, a respeito do processo de Ombulungum, tá? E da resistência negra em diversas ilhas daqui de Sergipe. Então é importante, eu quero passar para quem está nos ouvindo e que você possa recomendar esse livro de Ariosaldo Figueiredo. Parece que é O Branco e a Violência do Negro. Tá? Ou O Negro e a Violência do Branco, alguma coisa assim. Tá? Então, não é que ele seja o nosso Foucault, tá? E que ele tenha se baseado em Foucault, mas o trabalho dele é esclarecedor e é instigante para que você possa estar entendendo dali e para diversas vertentes, para conhecer e para discutir a política em relação ao negro, o negro e a política, sobretudo no processo da resistência política, social, cultural, da resistência, porque a abolição nasceu nas senzalas. A abolição se estruturou nos quilombos, porque foi o negro aqui que lutou pela liberdade. O negro que lutou para acabar com a escravidão, abolir a escravidão. Então, os meninos que estavam saindo daqui para estudar na França, os políticos se apropriaram dessa expressão e começou a adentrar, muitos deles para auferir lucro, porque nós tivemos aqui, como foi colocado aí, tivemos aqui diversas associações, tá, abolicionistas que estavam só a fim do dinheiro, tá, de pegar dinheiro com os intelectuais, pegar dinheiro com o Estado, com o presidente de província, e tem até aquele um decreto aqui que tinha um fundo de emancipação dos escravos. E dinheiro desse fundo ia para as associações. Aí, de repente, é o seguinte, quando acabou, tá entendendo, a escravidão, que foi aprovada a Lei Áurea, onde estão? Para onde foram essas associações? Onde estava o dinheiro que foi colocado para essas associações? O que foi que elas fizeram com esse dinheiro? Quer dizer, essas são interrogações que alguns dos estudantes, os meninos aí de sociologia, de antropologia, enfim, de estudos sociais, tá entendendo? Possa até buscar para levar no seu TCC, apresentar uma tese, tá entendendo? E levar essa indagação para um debate e um esclarecimento maior. Fazer uma dissertação de mestrado sobre essa questão. E isso é que a gente fala sobre a política e o negro aqui, porque nossos ancestrais, fomos usados como boi de piranha. Então era levado pelos senhores de escravos, tá entendendo? Inclusive para atacar aqueles inimigos dele, né? Então o negro não tinha direito a votar, mas eram cabos eleitorais, eram utilizados como instrumentos de terror para provocar e para promover o desgaste com os outros, tá entendendo, que eram contrários àquela política, tá? Os outros candidatos. E ainda hoje nós somos. Quer dizer, ainda hoje nós somos utilizados para isso. Muitos candidatos usam a comunidade tal, usam o negro contra o negro e usam um contra o outro para poder chegar exatamente ao poder. E não favorece ninguém, porque ele está ali buscando os seus privilégios, não direitos.
os privilégios e os direitos da comunidade, olha, ficam para lá. Porque quando ele está eleito, aí ele começa a negociar, tá entendendo? O seu voto para isso ou aquilo. O que é que está acontecendo agora em Brasília? Ah, nós estamos a cada dia mais sufocados sem ar, porque os políticos estão se vendendo cada vez mais para que os projetos de Bolsonaro sejam aceitos, sejam fortalecidos e tenham a vitória lá no Congresso. Então o Guedes faz o que quer fazer, porque o Guedes está arrasando com a autoestima do brasileiro e da nação brasileira, tá botando o país de joelhos, tá entendendo? E fica lá naquela coisa de fazer chantagem. Se isso não for aprovado, eu vou embora, eu entrego tudo. E todo dia eu rezo para que haja esse processo, que esse camarada vá embora e que deixe exatamente o espaço para que outro possa ocupar, o outro que tenha o signo de nacionalidade. Porque o que está acontecendo aí é a venda, tá? O maior crime, tá? O maior crime contra a nossa humanidade. Então, o Brasil está o quê? Quando esse pessoal sair, o que é que vai acontecer aqui? Então, ele vai deixar tudo incendiado, tá entendendo? Que não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, ter o seu rebanho. Então é necessário que a gente comece a ver o que é política, não necessariamente dentro do processo do poder do patrão, mas do poder que nós temos na nossa casa. Então a gente começa... Senhor, vou pedir um agô para o senhor, né? Bruno pediu a bênção ao senhor. Oxalá nos abençoe, Bruno, e que todos tenhamos paz. Axé. Anteriormente, Gigi colocou uma questão aqui, né? Gigi Poetisa, falando sobre a questão da opressão sobre o negro. Né? Ela coloca: a questão não é a opressão do negro sobre o negro. Isso que é o resultado do racismo estrutural, o sistema capitalista. Sim, aí, ela... Continue. A Mani Kemet, né, que o senhor conheceu por Jaque, está elogiando o senhor. O senhor tem informação que a gente nem sabe, que ela fica besta. Não, diga ela que é mais a emoção, porque na verdade eu não sou um técnico, eu sou um agente emocional. Então, muitas das vezes o meu discurso, em vez de melhorar coisa para a comunidade, piora, né? Porque na emoção eu falo aqueles impropérios que não estão preparados para aquele local nem para aquele horário, né? Poxa, Severo botou tudo a perder, então mandou o camarada para aquele lugar, fez uma coisa. Mas tem muito, nós temos diversos agentes, nós temos diversos companheiro do movimento negro e fora do movimento negro. Outro dia uma professora estava me entrevistando e ela não é militante, não coisa, mas a informação que ela tem sobre as nossas lutas, a informação que ela tem sobre as nossas necessidades, porque ela é negra, se coloca como negra e não tem vergonha de tomar decisão e ter atitude. Ela só não quer exatamente. É aquele negócio como o professor Milton Santos, né? Porque ele nunca militou em parte de ninguém. O Milton Nascimento também. E, bom, nós temos personalidade que faz um trabalho isolado, mas é um trabalho de ação afirmativa. Ele está ali, ó, dando apoio, tá? Então o silêncio dele talvez tenha uma expressão maior do que o nosso barulho, né? Que ali ele está vendo o que é que está sendo feito de fora. Então, quem está de fora vê melhor, quem está ali, a gente. Mas isso não é uma propósito
uma proposta para que todos fiquemos de fora para ver o que é que está acontecendo ali, não. Vamos mexer a massa, vamos colocar fermento na massa e colocar. Quando a companheira Gigi fala a respeito da não relação da violência do negro contra o negro, que na verdade é a violência do negro contra o negro. Nós somos a maioria, Gigi. Aqui em Sergipe nós somos 86%. Na Bahia somos 84%. Tá? O Brasil tem 56% de negro, mas o Brasil tem mais negro do que a Nigéria. Portanto, o Brasil é o espaço territorial e político que tem mais negro no mundo. Mas o Brasil não tem uma política de cultura negra. E aqui em Sergipe, qual é a cultura negra que nós temos? Qual é a arte negra que nós temos? Qual o projeto de cultura negra que nós temos? O que tem, se vai lá um negro para a Secretaria de Cultura, ele vai lutar contra as nossas ações. O que é que Conceição Vieira está fazendo aí para a comunidade negra? O que é que o menino da Puncaju está fazendo aí para a comunidade negra? Ele está fazendo política para o prefeito, ele está fazendo política para ela mesma ou atrapalhar a política do governador. Percebe? Então é isso. Aí, de repente, não é preta. Tá? É claro. Então, a pessoa aqui, tem gente aqui que clareou, acha que é branca. Então, esses claros são negros por conveniência. Não, eu sou preta, eu sou negro, não sei o quê. Quando levam uma cacetada, aí dizem, não, mas me bateram porque eu sou negra. Mas antes não fizeram nada, não fazia nada em relação ao negro. Percebe? Então, o que está esse Camargo que está fazendo lá na Fundação Palmares? De hora eu fico pensando que Camargo foi aluno do pessoal daqui de Sergipe, porque está fazendo lá na Fundação Palmares o que o sergipano vem fazendo aqui há muito tempo. E então é isso. Quer dizer, nós estamos uma mudança significativa pela sua luta, Gigi. Pela minha luta, a luta de Michele, pela luta, assim, ó, de muitos que chegam lá e muitos foram, lutaram e não gostaram, se decepcionaram e retornaram. Tá entendendo? Porque disse que estava batendo em prego, na ponta de faca, enxugando gelo. Tá entendendo? E que não estava sendo reconhecido, e que estava sendo acusado, e que estava sendo perseguido e discriminado dentro do próprio movimento negro. Percebe? E então, Gigi, você sabe que nós temos os negros de escrava, tá? Porque se não tivéssemos essa quantidade de negros de mentalidade escrava que fica defendendo o patrimônio do branco, que fica defendendo a Casa Grande, o seu trabalho, o meu trabalho e o nosso trabalho, olha, não precisava tanto de nós, porque já estaria, porque, olha, pelo tempo que você está na luta militando, na estrada militando, já era para ter formado milhões de consciência. Mas todas as vezes que você vai para um local para falar sobre a questão da resistência, você vai com aquele sentido que aquilo ali vai renovar. O seu discurso não modifica, porque as pessoas não aprenderam, não discutiram o discurso anterior. Aí você vai ter que bater na mesma tecla. Gente, é necessário que a gente saia para lutar pelos nossos direitos, que a gente defenda a prática da saúde da população negra, que o SUS possa respeitar os idosos, que possa respeitar a criança, que possa respeitar a mulher, que a gente possa fazer e ter uma política de ação afirmativa em defesa da criança, do adolescente, em defesa da mulher e contra o feminicídio. É necessário que haja mais leis duras contra o assassino de mulher. Então, e de repente, o que é que a gente diz? Nada. A gente coloca aqui a política nossa dizer, bom, porque Sergipe, então aqui o nosso embigo. Gente, a gente tem que observar o que passa aqui em Sergipe em relação ao contexto universal. A gente tem que saber o que é que está acontecendo na Eritreia.
A gente tem que saber o que é que está acontecendo no Zaire. A gente tem que ser panafricanista. A gente tem que envolver a questão, tem que saber o que é que está acontecendo com as colônias francesas. Está entendendo por que a França até hoje se está, como se diz, se alimentando do tesouro e do dinheiro das ex-colônias francesas. E o que é que a França faz com os africanos que estão lá? Os bairros, como é a repressão, e de repente a gente tem que ver que a França não é essa cidade luz, não. E que a Europa não é o coisa. A Europa continua sendo uma prostituta de luxo, tá entendendo? Você leia, você ouça, você leia mais, tá entendendo? O Castro Alves, tá entendendo? Veja, vá lá, faça uma viagem no navio negreiro e comece exatamente a questionar o que foi que Castro Alves escreveu, a época e o que é que está acontecendo agora. Está entendendo? Então é isso. Aí de repente a gente fica só, não, porque Sergipe, porque o negro aqui, porque não sei o que. A gente tem que observar o que é que parece que é o Boko Haram, tá entendendo? Está fazendo na Nigéria, está pegando aquelas crianças de 12, 11 anos, aquelas meninas emprenhando, tá entendendo? E dizendo que está fazendo uma luta contra a educação ocidental. Poxa, não é por aí. Então, de repente, não, porque os muçulmanos, e as crianças, tá entendendo? E de repente, quando as crianças resgatadas, tá lá, uma menina de 12 anos, prenha, tá entendendo? E nem sabe de quem. Percebe? E é isso. Então, tudo. Essa questão do islamismo mesmo, né, da invasão árabe na África, né, trouxe várias questões para a gente que não eram nossas, né? Hoje a gente vê várias pessoas se reproduzindo, mas, na verdade, vem dessa invasão, né, árabe aí que trouxe algumas coisas boas, mas trouxe muitas coisas ruins também. Claro. Você estava falando anteriormente sobre a questão de Sergipe, um agô. A Mani perguntou se eu teria algum poema, né, escrito sobre essa questão, se eu poderia recitar. Olha, na verdade é muito, muito difícil recitar um poema meu. O que eu posso fazer de alguma questão é ler. Agora, tudo que eu falo estão nos meus poemas. Infelizmente, eu não estou aqui, eu não trouxe nenhum livro aqui para esse setor, mas que você pode ver aqui, pode vir aqui na Casa de Cultura, ou quando Michele vier aqui, aí eu passo o livro para que você possa ver, inclusive a partir, se você observar, Panáfrica. Então, a nossa denúncia, a nossa vivência, a nossa ressignificação, a nosso repensar e a nossa revisitação começa exatamente em Panáfrica. Se você vê aquela Laranjeira Eira, é uma história daquela história que nós contamos a semana passada sobre a nossa religiosidade, sobre a importância da mulher, tá entendendo? De como nasceu e onde nasceu o candomblé, tá? Então eu coloco tudo ali, porque esse trabalho eu não tenho espaço, tá? E fui muito fustigado pelos professores que não tinham material quando eu dava palestra dentro do projeto cultural de educação João Mulugum vai às escolas, e daí eu comecei a escrever, tá? Então comecei a escrever e eu percebi que a melhor forma é você ter a poesia como instrumento de luta, a poesia como instrumento de superação, a poesia como instrumento de, sei lá, de amplitude. Você vai exatamente com 3 versos, você vai sinalizar e assinalar o universo. Tá? E as questões e as condições de nós, os negros aqui em Sergipe, são multiplicadoras. Tá? E essas multiplicações estão sempre negativas. Então a gente tem que denunciar e tem que apresentar para que não haja repetição, para que haja mudança. Aí você pega qualquer poema meu, tá? Mesmo que saia
aqui de Sergipe, vá no Rio Grande do Norte, no São Luís do Maranhão, aí na Bahia, está entendendo? Espírito Santo, está ligada aqui com Sergipe. É a questão do panafricanismo que a gente vai. A África traz a África para cá, porque é aquele negócio. É a transferência, tá? Não do reinado africano para Sergipe, mas das ações, da cultura e das preocupações aí, do mesmo que tem lá e que tem aqui. É uma questão como você estivesse trabalhando, como se diz, assim, a terra, em termos de geografia, porque tem ilhas que eram um continente e que um ligava com a África e depois foi afastando e coisa. Aí quando você vai fazer análise daquela matéria, você vai notar que a de lá é a mesma de cá. Então aí você vai buscar o histórico para saber por que a de lá é a mesma, tem o mesmo nível da de cá. Aí você vai preencher a lacuna, tá entendendo? Com aquilo que o nosso grande amigo baiano diz que a história é 10% documentação e 90% inspiração. Então você vai se inspirar, você vai atrás da deusa para que essas informações cheguem, e também você vai atrás de Euá, que ela vai tirar exatamente a venda dos seus olhos e fazer exatamente que você tenha aquela visão do que era antigamente, tá? Então, pois é isso. Eu agora esqueci o nome da deusa da história, tá? Mas são 3 letras, tá? E o importante é que você tenha essa condição, tá? Então, quando você fala da força de trabalho e do poder de produção, são 2 vertentes diferentes. Uma é opressora e outra é opressão, tá? Porque a relação do negro, a relação do patrão com o empregado, continua sendo um processo de opressão, porque o patrão nunca vai pensar em benefício do empregado. Então, a força de trabalho e o poder de produção. Então, a força de trabalho somos nós, tá? E o poder de produção são eles lá que vão estar instigando para que a nossa atividade dê mais produção a cada minuto. Está entendendo? É por isso que, dentro desse processo da globalização, lá na China, está entendendo? Vem material para cá que é vendido 75% abaixo do que é produzido aqui em Sergipe ou no Brasil. E, de repente, você deixa o produto brasileiro, o produto nacional, o produto sergipano e vai buscar o produto chinês. Você já viu aqueles pastéis longos, aqueles pastéis enormes, tá entendendo? Quer dizer, o chinês vende o pastel, todo mundo vai lá comer o pastel do chinês porque é grande. Mas nós, sergipanos, não fazemos aquele pastel grandão porque para vender pelo aquele preço dá prejuízo. Então temos que pensar nisso. Então o que é que a gente vê? Quando a gente vai na cidade, está uma arruma de gente lá nos restaurantes comendo os pastéis dos chineses. Tá? Mas tem lá aquela senhora lá naquele canto, naquele botequinho, com pastel, ninguém compra. Porque olha assim, e diz, não, isso aí não dá não, vão lá para o chinês. Quer dizer, é esse processo que a gente tem que observar, que é exatamente aquilo que está nos desvalorizando. Então, temos que valorizar. Se nós temos uma companheira da comunidade que está produzindo determinada ação, então vamos todos lá comprar, tá entendendo? Para valorizar o trabalho dela, tá entendendo? E quando ela sabe que tem exatamente essa procura, então ela vai ofertar mais, melhor e mais barato. Então, se você tem um... Tem uma história que fala, né? Antes disso, né, eu só vou ler aqui, que Bruno comentou, né, da temática anterior, que o povo da Nigéria está em campanha contra a violência policial.
né? Sim. É uma hashtag, End SARS. E aí, junta com o que o senhor tinha falado, né? Essa questão do panafricanismo. A gente vai. Primeira coisa que vão ver é que a gente é preto. Né? Então, se não tiver o fortalecimento da nossa cultura, né? Tanto a gente da diáspora como do continente, a gente vai ser sempre enfraquecido. Então, essa questão da coletividade é muito importante. Marcou estou aqui também. A Mani está aqui elogiando tudo, né? Falando que o senhor vai do capitalismo, panafricanismo, educação, história, geografia. Encheu o olho de coraçãozinho aqui. Black money, né? E por aí vai. E aí, toda essa questão do dinheiro preto, né? Que o senhor está trazendo com muita propriedade, é isso mesmo, né? O dinheiro entre as pessoas brancas, ele circula por muito, muito, muito mais tempo do que o dinheiro entre pessoas pretas, né? Eu não lembro exatamente qual é o quantitativo, mas o povo judeu, o dinheiro roda entre eles se apoiam por muito mais tempo. O povo branco, o dinheiro roda entre eles se apoiam por muito mais tempo. Vou fazer uma crítica aqui, né? Uma provocação. O dinheiro preto dura 5 minutos. Entre a gente. Né? Porque como é que a gente tem uma livraria, né, que é preta e que o pessoal não está comprando os livros de Severo da Celino, né? Como é que a gente tem uma ginecologista que é preta, que vai entender melhor as nossas questões e não está indo para essa ginecologista, né? Como é que a gente tem o Uber, que é Felipe? Como é que a gente tem artista como Larissa, como Rafael Douglas, como o próprio Ficolagem? Como é que a gente tem várias pessoas aí que são pretas, que estão empreendendo, né? Que desde o início a gente está empreendendo e a gente não está se apoiando. O dinheiro dura 5 minutos na nossa mão, na nossa rede, né? Que espécie de apoio coletivo é esse? Que espécie de fazer político é esse que a gente não está fazendo? Você tocou exatamente, olha, na ferida. Eu quero dizer só um montinho desse tamanho para assinalar a importância do seu trabalho, tá? Falando dos evangélicos. Porque quando um evangélico abre uma oficina, ele abre hoje e durante a semana essa oficina está cheia dos irmãos evangélicos que estão levando. Tem evangélico que leva até o carro que não está precisando de nada, mas vai lá que é para dar apoio àquele irmão que abriu aquela oficina. Aí você chega lá na oficina, que você não sabe que é a oficina de evangélico, de protestante, né? Aí você vê, aí coloca seu carro, aí de repente você percebe que seu carro não movimenta, porque já saiu aquele um carro, já saiu outro, coisa. Eles dão preferência aos carros dos irmãos deles. Tá entendendo? Uma livraria, do evangélico, tá lá cheio, o pessoal, até o pessoal que não sabe ler, vai lá e compra livro. Quando o bispo chegou aqui, que ele, aliás, ele nem veio lançar um livro, mandou 2 ou 3 pastores. Então, muita gente pegou o dinheiro que era para comprar o leite da criança, não sei, o dinheiro que recebia do governo, tá entendendo? E morando em vila, e deu para outro, olha, traga 2 para mim, e passava pessoas com o braço cheio de livro, aquele livro que o bispo fez aí, parece que nada a perder, alguma coisa assim. Eu fiquei de boca aberta, o Bispo Macedo, o trabalho do Bispo Macedo. Olha, nenhum escritor brasileiro teve pelo menos 2% do movimento do Bispo Macedo por aquele livro. E pessoas que não sabiam ler, mas compraram para botar o livro do Bispo Macedo assim, ó, na prateleira da casa. Olha, eu fiquei assim, boquiaberto. E fiquei eu fiquei com uma inveja da peste. Eu disse, olha, se meus livros descem, tá entendendo? Eu vou atrás do Bispo Macedo. É por isso que o movimento gospel cresce. O artista que está no cabaré, aí de repente o cabaré fecha, ele não tem mais coisa, ali entra para o protestante, aí começa a cantar louvando Jesus.
E os amigos, os irmãos começam a comprar os discos dele, o DVD, e de repente ele começa a subir. Tá entendendo? Porque Sim. todos, quando chegam no evangélico, pode ser o que for. O camarada estuprou o filho, bateu na mãe, etc. Vai para a igreja evangélica e ele tem logo perdão. Não, Jesus perdoou. E ali ele se torna 0 quilômetro. Aí é a pessoa que vai recomeçar, tá entendendo? Bem, coisa já. O nosso não. Eu apresentei meu trabalho, lancei em 3 terreiros de candomblé. Um em Laranjeira, um em Instância e aqui em São Cristóvão. Sabe quantos livros eu vendi? 2 livros. Aliás, um em Instância. Um em Instância e outro em Laranjeira. Percebe? Aliás, não, teve... Não, foram 4 livros, porque em São Cristóvão eu vendi 2. Tá? Sim. E pronto. Mesmo assim, né? E o que é que ocorre? Assim. O que ocorre é que esse meu lançamento, eu tive um prejuízo de 540 livros. Perdi 540 livros. Tá? Olha, um livro vendendo a R$50. Se você soma 540, aí vem exatamente o rombo. Eu tenho que tomar R$10.000 no Banco do Brasil para completar e pagar a gráfica. E ainda hoje ainda não terminei de pagar o que eu fiz do Banco do Brasil. E os livros estão aí boiando, porque, de repente, o pessoal acha que eu estou rico, percebe? E a gente vai começando a esfriar. Tá? Eu já não tenho mais aquela empolgação, eu vejo meus livros, né? Eu não abro meu livro, o material que está aí para escrever, para continuar a escrever, eu parei. Quer dizer, aquele negócio, porque vai num canto, sou desvalorizado, vou para outra, a mesma coisa. E de repente a gente fica, não, eu não sou ilha, vou aguardar, eu vou fazer aquela estratégia, tá entendendo? E vou ficar aqui, ó, e vou sumir ali presente, igual aquela metamorfose, né? Aquele animal que se junta com a árvore e se torna com a mesma cor, a mesma consistência da árvore. Aí você passa por ali, você não vê, mas ele está ali vendo. E então, eu estou assim agora. Vou discordar do senhor. Sim. Que o senhor não é ilha, o senhor é continente. E eu acho que a gente precisa fazer a próxima live. O senhor poderia apresentar um dos livros para a gente? Não, quanto a isso, tudo bem. A ideia desses livros. Veja bem. Porque, por exemplo, Mariô, que eu li esse mês, né? Eu fiquei encantada. Mas eu nunca tinha lido. Não só nunca tinha lido, como nunca tinha ouvido falar. Como é que eu nunca ouvi falar de uma história tão rica do Candomblé de Sergipe? Não, crime. Não é para ser ilha, é para ser continente. Né? Então, eu acho que falta o nosso trabalho também de apresentar para as pessoas que não conhecem ainda. Veja bem, quando eu fiz o projeto cultural de educação, sob o patrocínio de Luiz Antônio Barreto, que ele estava na Secretaria de Educação, a gente fez um trabalho bom. E era cobrado constantemente. Então, esse livro, esse material, a gente começou, o objetivo dele é dar exatamente informações sobre a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso arquivo humano, a nossa geografia, a nossa territorialidade, a nossa expressão aos estudantes. E daí o que é que ocorre? O meu livro são livros paradidáticos, mas eu estou lutando para o reconhecimento desses livros, para que a escola possa estar estabelecendo dentro do processo da Lei 10.630 o processo do material de apoio didático. Então, tem o meu livro, tem um livro daquela menina que escreveu sobre as mulheres nagôs,
ela me parece que ela está fazendo doutorado fora daqui de Sergipe. Tem um livro de Lucas, tem livro de Beatriz, tem livro de Terezinha Oliva, tem livro de tanta gente aqui de Sergipe que são paradidáticos e é necessário que sejam listados para que as escolas possam e os professores possam utilizar esse ou aquele livro que a Secretaria de Educação dos municípios do Estado possa estar valorizando, mandando comprar, entendendo? Reserva deste livro. Amanhã compra um livro. Então, esse é o coisa. Quando acontecer isso, então, os meninos que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso da universidade, eles vão atrás de temas e oferecer um aspecto paradidático. Tem um material aí do menino, esqueci o nome, parece que é Luiz, alguma coisa assim, que ele escreveu sobre Aracaju, dos anos pós-escravidão, alguma coisa assim. Ele é aluno. Sim. Ele é aluno de. Ele fez mestrado e parece que foi aluno de Petrônio. Mas um livro fantástico. Olha, chega, eu fiquei sem fôlego, porque o livro do menino realmente bom. Tá? E o que é que ocorre? É necessário que essas professoras que vão para lá, porque a maioria dos secretários de educação são professores, são ligados às pessoas de educação, tá? Então, esse pessoal possa estar valorizando a produção interna, a produção da casa. Percebe? Então, lá na Bahia, quem mais vê o livro de Castro Alves e de Jorge Amado são os baianos. Percebe? Então está lá, minha senhora, olha, eu tenho esse livro, mas eu não tenho essa edição. Aí compra. Tá? Então você tem um espetáculo, faz um espetáculo no fundo de sua casa, os seus companheiros vão lá para sua casa e compram o ingresso e antes vai valorizar o seu espetáculo. Aqui não. Aqui é uma coisa terrível, até mesmo para assistir uma palestra, a dizer, eu não vou não, que eu não vou dar vez a fulano. Quer dizer que a presença dele naquela palestra é como se estivesse dando importância e clarividência à pessoa que vai dar a palestra ou à pessoa daquele local. Está entendendo? Os pais de santo não visitam os terreiros de outro porque dizem, não vou lá não. Ir lá para quê? Então, desvaloriza o outro. Então, é necessário que a gente tem que verificar isso. A gente tem que fazer um trabalho muito bonito. Até agora, em relação à questão do negro, o que mais apresenta uma solidariedade, uma presença, são o pessoal do grupo de capoeira, porque os demais, porque quando você faz um trabalho, chama um grupo de capoeira, tem uma roda de capoeira, aí vai o pessoal todo. Vai todo mundo. Tá entendendo? Pois é, então você não ouve o mestre dizer, não, eu não vou lá não, que eu não vou dar valor para fulano. Não, ele vai lá. Percebe? Então são essas expressões que temos que ver. Tá? Então, na sala de aula, o aluno precisa de informação. Tá? Porque quando ele sai, que faz o concurso dele, que vai para a Polícia Militar, tá? Quando chega lá, se ele tem essa informação na escola, ele vai se manter negro. Ele vai ser um policial antirracista. Ele não vai meter o pau para arrasar com o companheiro negro dele, não. Tá entendendo? Então é isso. Quando o Bruno falou que na Nigéria estão fazendo um trabalho contra a violência policial, Bruno, o que ocorre é o seguinte, tem que ser feito, só que em relação à Nigéria e em relação aqui ao Brasil, e sobretudo aqui em Sergipe, é uma imensa diferença. Porque na Nigéria o dirigente é negro preto. A estrutura é negra preta. E você vê os policiais negros pretos com uma ferocidade enorme. Olha, tem um videozinho que apareceu, inclusive com aquela taja, não abra, que não sei o que coisa, que os meninos de Angola mandam. Olha, eu fiquei desesperado. O camarada matou o outro a facão. O policial
matou a facão. Então, o que é que a gente tem que ver? É esse processo dessa violência, enquanto nós, os negros, não formarmos uma unidade, a gente vai sofrer muito. Aí, de repente, o que é que um desgraçado desse, aqui um comandante, um político, possa usar isso como justificativa para a violência policial aqui em Sergipe ou no Brasil, aí vai dizer, não, porque lá no continente africano o policial deixou o revólver, o cara deu um tiro nas pernas do camarada, pegou o facão e cortou a cabeça dele lá. Então tem diversos corpos lá, sem cabeça, mutilados, feitos pelos policiais negros. Aí é difícil você mensurar o quanto nós estamos devendo a nós mesmos. Nós precisamos de líderes, tá entendendo? Como tivemos atrás o Carver, quem está substituindo? Então não adianta falar do panafricanismo, da negritude, se não tem outros, quem é que está? Quem é que está dando continuidade? Então a gente vai ter que passar o tempo todo só citando Gávea, só citando César. Não. Tem que saber quem é que está indo. Então, quem é que está na atividade, está entendendo? Dos negros que nós citamos, tá? Que agora baralhou mesmo minha cabeça, está entendendo? Então, o que é que temos? Agora, quando se fala em Gobineau, nos racistas miseráveis, aí a continuidade é histórica. Gente, porque sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro. É igual traficante de morro. Tá entendendo? Quando a polícia prende um, aí aparece outro no mesmo dia. Então é necessário que a gente tenha que encontrar liderança de Martin Luther King, que é que está, entendendo? Dando continuidade ao trabalho de Luther King, de Malcolm X, está entendendo? Quem é que está aqui dando continuidade ao trabalho de Abdias Nascimento, está entendendo? Quem é que está fazendo todo o processo de continuidade dos nossos, tá entendendo? Tem aí Solano Trindade, que ele tem uma expressão muito maior em São Paulo, lá no Coisa das Flores, né? Do que no Recife. Mas quem é que está dando continuidade aos trabalhos de Solano Trindade? Porque a família dele está lá, está entendendo? Fazendo aquela contextualização de um memorial. Mas e daí? Cadê outra coisa? O que foi de novo que fez? O que é que está dando continuidade ao fio condutor de Solano Trindade, de Abdias Nascimento, tá entendendo? Tem aqui o menino daqui da Bahia, tá entendendo? Que ele colocou em desuso a Lei Afonso Arino, tá entendendo? O deputado Caó. Quem é que fala em deputado Caó? Quem é que fala em Caó? Você chega até aí em Salvador, você não escuta falar em Caó. E de repente você vai verificar aqui as leis antirracistas aqui no Brasil. Então começaram exatamente por uma ação. Você observe que a lei de Afonso Arino e da Caó é diferente, porque Afonso Arino é branco e Caó é negro. Afonso Arino era da elite e Caó é exatamente da periferia. Aí você nota exatamente o sistema, o conteúdo e a filosofia. Então, quando você lê a coisa de Caó, aí você fica exatamente coisa. É a mesma coisa do discurso de Abdias Nascimento. Você vai no Google, você vai nos documentos e vê lá o discurso de Abdias Nascimento e você vê. E aqueles políticos todos ali ouviam e davam razão a Abdias Nascimento, mas quando saía dali, entrava por um canto, saía por outro. Não havia continuidade.
Então, é terrível você chegar... O senhor traz umas reflexões muito importantes, né? A mãe está dizendo aqui que ama as suas reflexões, porque trazem esse peso de verdade, né? E aí, Djalma está dizendo aqui, lágrima regre a nossa árvore de libertação. Né? Porque é isso. O senhor fala uma coisa que tem várias coisas por trás aí, né? Várias coisas por trás. Muito, tudo que o senhor está falando é muito importante e cada coisa que o senhor fala, cada coisinha já é uma discussão inteira, né? Então, o senhor fala aí da nossa libertação, da continuidade de Garvey, de Zumbi, de Abdias, de todos eles. Onde é que estamos, né? Porque é uma provocação para a gente. Onde é que nós estamos? Especialmente enquanto coletividade e organização. Porque tem que ver e se mobilizar, né? Mas mobilizou, acabou? Cadê a continuidade? Né? É uma provocação que todo mundo que está assistindo essa live tem que pensar. Onde é que está a nossa organização e onde é que está o nosso poder? Né? O nosso poder para exatamente lutar contra essas iniquidades que a gente está vendo por aí. Absurdos que a gente não deveria ver mais hoje. Né? Então, quando o senhor fala, tem um peso muito grande. É verdade. Eu sofri um baque muito grande agora nessas eleições. Evidentemente que a gente já está acostumado, eu participei de diversos partidos, uma coisa séria, tá entendendo? Posso até fazer uma coxa de retalho pelos partidos que eu já participei. Só não participei do PT, tá? E muito amigo, a pessoa que eu mais me encaixo é o pessoal do PT, mas eu nunca participei do partido. Eu participo das ações, tá? E o que é que ocorre? Quando a gente foi na luta da Constituinte, que teve o congresso lá em Brasília, o Negro e a Constituinte, que a gente saiu daqui, caminhões, eu digo caminhões por exagero, né? Mas parece que foram 2 ônibus. Eu fui de avião porque não podia viajar de ônibus por causa de minha ciática e de minha coluna, né? Aí pronto, aí eu sei que não sei se foi o governo, se foi o governador, se foi algum deputado, tá entendendo? Mas eu sei que eu tive uma passagem de avião e fui para Brasília, tá? E não fui eu que paguei. Então, o que é que ocorre? Quando cheguei lá, e eu percebi exatamente toda aquela euforia, tá? do continente negro brasileiro, porque tinha negro de todo o Brasil. E foi uma coisa muito bonita, né? Então, a ideia era, a ordem, é que em cada estado os negros se candidatassem a deputado constituinte. E aqui eu me candidatei. E rodei, saí tudo, e falando, e etc, etc. Moral da história. Participei, tá? Tudo bem. Mas de lá, eu tenho 116 votos, mas o pessoal desse lá, inclusive o pessoal de Aparatuba, que ficou revoltado, aí o menino Siga disse, olha, eu organizei, a gente, olha, tinha mais de 200 votos para você lá em Japaratuba. E como foi que você tirou só 116? Quer dizer, aquela coisa, né? Porque eu estava no PSC, parece, PSB, e não havia, parece... e não havia, parece que, fiscal em todas as coisas. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é que estas eleições de agora, com toda a crítica que fizemos, com todas as ações, e de repente a gente percebeu que no terreiro de Candomblé continua a mesma coisa, o pessoal saindo para fazer campanha para os políticos que estão no poder, que a nossa comunidade negra não vota em negro, e que foi um maior prejuízo moral, tá? Não foi prejuízo material de grana, não. Foi prejuízo moral. Então, a autoestima, pelo menos a minha, ficou lá embaixo. Tá? E de repente... E de repente... É porque o senhor já traz também... Por favor, continue, por favor. Tá. E de repente a questão da mulher foi banalizada. Foi banalizada. Mestre, eu vou atrapalhar um pouquinho, porque faltam 20 segundos.
Opa! Então, eu vou fechar essa e vou abrir uma para a gente finalizar. Ok, Certo? tá bom. Vou fechar aqui, deixar salvando e logo, logo, em seguida eu abro outra. Tá Só bem. para finalizar. Ok. 2 segundos. Irmã, volto já.